Olá, você está no podcast do programa Mega Profissionais. Eu sou Tancredo Simão e hoje no programa nós vamos falar sobre gestão financeira. Isso mesmo, nesses momentos difíceis que nós estamos atravessando, nós realmente precisamos entender a nossa necessidade financeira. Por que entender a nossa necessidade financeira? Principalmente para gerir os nossos recursos disponíveis financeiros. É uma tarefa difícil, mas não é impossível. Quem vai nos ajudar hoje a entender melhor sobre esse gerenciamento financeiro é Hilton Vieira. Ele que é especialista em gestão de risco e planejamento financeiro. Também hoje no programa nós vamos conversar com a médica veterinária doutora Luciana Fonseca e vamos falar dos cuidados com a mamãe pet. Isso mesmo, a nossa cachorrinha ou a nossa gatinha está prenha, vai ter filhotes. E agora, quanto tempo de gestação? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com a mamãe e com os filhotes depois de nascidos? Vamos conversar com os tutores de primeira viagem. Aliás, já vamos iniciar a partir de agora o programa falando sobre os cuidados com os nossos pets. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o prêmio. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta e agora vamos falar do cuidado com os nossos animais de estimação. Claro que sempre quando eu falo do Espaço Pet, vocês já associaram o nome de doutora Luciana Fonseca, médica veterinária colaboradora aqui do nosso programa. E hoje nós vamos falar de uma dúvida que, aliás, muita gente tem, pelo menos os tutores de primeira viagem. Minha gatinha ou minha cachorrinha está grávida, está gestante, está prenha, vai ter filhotes. O que eu devo fazer agora? Quanto tempo será essa gestação? Quais são os cuidados que eu devo ter com a mãe e com os futuros filhotes? São dúvidas de quem, claro, nunca ainda teve essa experiência de ter filhotes em casa. Quem vai conversar conosco é a doutora Luciana Fonseca, que já está aqui e vai nos tirar essas dúvidas. Tudo bem com você, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no programa. Obrigada. Tutores de primeira viagem. Essa é uma grande dúvida que todo mundo tem. Quanto tempo é a gestação de uma cadela ou de uma gatinha, doutora? Tanto o cão quanto o gato, né? Eles têm uma gestação curta, então varia, né, um período muito curto. Normalmente elas param com 60 dias, mas eu já vi cadelinha e gatinha até... Gato é mais difícil, mas cadelinha até uns 68, 69 dias. Agora, com relação à idade do animal, quando o animal está mais velhinho, isso não interfere também nesse processo gestacional? Independe da idade, tá? Eu já tenho cadelinhas jovens, que às vezes têm mais dificuldade para parir, e cadelinhas mais velhas, que têm parem com mais facilidade.
A gente sabe que cadelas idosas, quando é a primeira cria, né, tem maior dificuldade do que uma que já teve várias crias. Mas é igual a gente quando vai envelhecendo, né? Então o órgão ele também envelhece, a contração uterina ela diminui, e aí tem pacientes que não entram em trabalho de parto, e aí a gente precisa intervir. E o que a gente está falando aqui de velho, idade avançada? Qual idade? Acima de 5 anos de idade eu já não recomendo mais. Tem bebezinhos. E assim, tem alguns clientes que às vezes querem colocar, canil faz muito isso, né? De colocar para cruzar em todo o cio, né? Eu também não recomendo. Normalmente, se a pessoa quer colocar mais de uma vez para cruzar, coloca uma vez, vai esperar o próximo cio, né? Entra no cio, tá? Depois no próximo cio é que vai cruzar de novo. Então é 1 ano de espaço. Isso por quê? Por causa da saúde do animal, é isso? Sim. Porque assim, ela já perdeu muito mineral, muita vitamina, proteína, né? Na primeira gestação. E aí, 6 meses depois, ela está começando a se recuperar. Quando ela começa a se recuperar, coloca para cruzar de novo. Então, a cadela perde muito cálcio, absorção de cálcio de osso, né? Então, ela começa a ter deficiência nutricional, o osso começa a ficar mais poroso, a dentição começa a cair. Então, a gente sugere, recomenda que espere, pule um cio, no próximo cio coloca para cruzar novamente, tá? Aliás, eu não vejo com bons olhos essa prática de colocar no canil para vender, enfim. Eu não vejo com bons olhos. Quando faz dessa forma, eu acho muito... principalmente porque a gente tem notícias na internet e também, claro, nas grandes mídias, né? Falando de maus tratos, né? Com o animal com relação a essa questão de colocar o animal ali para parir, para vender. Mas enfim, essa é uma questão minha, né? Eu não gosto. Nós temos muitos lugares sérios, pessoas realmente que cuidam muito bem, né, desse processo, mas eu temo pelo geral, né? Porque quando a gente abre muitas concessões, isso é muito perigoso, né? Sim, a gente vê muito... nós vemos muitas cadelinhas assim, com 5 anos de idade, né, que cruzam várias vezes e que depois de 5, 6 anos são descartadas pelo canil, né? E aí são doadas porque elas já estão com problemas ósseos, osteoarticulares, né? Elas já não dão conta mais de parir. Então, claro, tem canil e canil, né? Tem canil que dá esse espaço de intervalo de tempo, suplementação, mas a grande maioria, infelizmente, né, principalmente canis assim mais clandestinos, né, que não são tão regulamentados, eles não têm muito esse controle. Então, são animais que têm dentição mais, com 5 anos de idade já não tem dente na boca. Bom, a opinião minha não muda, né, com relação a essa questão. Tem os canis, né, que realmente se cuidam muito bem e se preparam muito bem. Nós acreditamos que seja a maioria e eu espero que seja realmente a maioria, né? Mas eu não gosto dessa história de colocar o animal para reproduzir, para venda. Eu não vejo com bons olhos, eu não gosto disso, né? É uma questão pessoal. Mas enfim, doutor, uma vez eu vi nas redes sociais também uma história que eu fiquei meio em dúvida. Igual, por exemplo, uma cadela, né, que ela emprenhou, logo depois que ela já estava prenha, ela cruzou novamente. E aí, quando foi parir, esse animal foi parir, aí observou-se períodos diferentes de feto. O feto estava num tamanho, o outro feto estava em outro, e estima-se que ela engravidou 2 vezes. Como é que é isso? Isso existe? Existe. Na verdade, tanto a gata quanto a cadela, né, ela tem uma ovulação no momento da cópula. Então, na hora que ela está cruzando, ela ovula. E aí, na hora que tem, né, os espermatozoides vão lá, os óvulos que eles encontram, eles fecundam, e aí ela vai fecundar, né, daquele pai. Se amanhã for o mesmo pai ou outro cachorro, isso é muito comum acontecer com cadelinha de rua, por exemplo, né? Às vezes cruza 3, 4 dias seguidos. E cruzar de dias diferentes e de pais diferentes vão nascer filhotes de datas diferentes. Isso é um grande problema, porque às vezes você leva o machinho para sua casa para cruzar, e aí você deixa 3, 4 dias, né? Tem gente até que deixa mais tempo, eles juntos para cruzar, porque tem na cabeça que quanto mais cruzar, a chance de pegar é melhor. Mas eu tenho, por exemplo, a minha cachorra, a gente cruzou uma única vez ela e ela teve 8 bebezinhos, uma bulldog. Então, e não deixei mais.
Por quê? Se eu cruzar mais vezes, mais filhotes ela vai ter. Isso é ruim, porque aí os filhotes nascem fracos, debilitados, né? A barriga dela vai ficar mais distendida, ela vai sofrer mais, porque vai ter que dividir o consumo dela com mais bebezinhos. E as chances de nascerem filhotes natimortos, o que é isso? Nascem e morrem logo em seguida. É muito grande, porque o pulmão do filhotinho, ele amadurece praticamente na hora, né, 1 dia, 2 dias antes do parto. Então, o intestino, ele é formado, né, ele começa a ter movimentação intestinal 3 dias antes do parto. Então, eu vou ter filhotes que vão nascer com o intestino formado, com o pulmão formado, e vou ter filhotes que ainda não têm. É isso que eu penso, porque são 60 dias de gestação. Se, por exemplo, então vai parir com... diferentes. E aí, por isso que muitas das vezes morrem filhotinhos, né? Logo depois do parto, aí fala, tinha um tão pequenininho, tinha um que não estava com o pelinho formado ainda, por causa disso, porque são épocas diferentes, pode até ser com o mesmo pai, mas se for com pais diferentes, né, também acontece. Ok, Luciana, eu tenho outras dúvidas para tirar com você aqui no programa. Espero que nós consigamos, principalmente, esclarecer dúvidas dos nossos internautas. Mas eu peço que você permaneça conosco aqui. Eu vou chamar o nosso intervalo e volto já. Pode ser? Pode, claro. Nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente. É um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta agora, nesse momento, estamos conversando no nosso quadro Espaço Pet com a médica veterinária doutora Luciana Fonseca, falando sobre a questão da gestação dos nossos pets e os cuidados durante todo esse momento. Luciana, voltamos agora, inclusive eu gostaria de conversar com você sobre... Porque antigamente nós tínhamos pouco conhecimento a respeito, principalmente pela desinformação, ou mesmo pela medicina que eu acredito que também não estava tão adiantada para nos observar alguns fatos como esse, né, doutora? E é importante, assim, cruzou, entre em contato com o veterinário, vá numa clínica, porque como a gente faz pré-natal, né, para ter os nossos filhos, eles também precisam fazer o pré-natal, né? Então, isso é muito seguro, né? Entrar com uma alimentação de filhote, a partir do momento que já cruzou, independente de ter emprenhado ou não, é importante para elevar os níveis de cálcio, fazer acompanhamento ultrassonográfico. Não, peraí, deixa eu só ver se eu entendi. Entrar com alimentação de filhote para a mãe antes de parir? Antes de parir. Porque como os filhotes, né, as cadelas, elas têm partos múltiplos. Então, ela pare 5, 6, 8, 10... Então, a reabsorção de cálcio do organismo dela é muito grande na hora da amamentação e na hora da contração uterina. Então, a gente precisa suplementar, não com cálcio oral, tá? A gente suplementa com uma ração de boa qualidade nesse período de 60 dias. E depois do parto, mantém. Então, emprenhou, já entra com ração de filhote.
A partir de 30 dias, a gente consegue dar diagnóstico gestacional pela ultrassonografia. Antes disso, a gente não consegue visualizar, tá? Então, fez 30 dias, faz a ultrassom. Às vezes, a cadelinha não tem barriguinha, não tem nada, porque a barriga cresce no final da gestação. Ela vai crescer mais ou menos 1 semana, 10 dias antes do parto. Então, já está muito perto, né? E nessa fase dos 30 dias é bom, porque eu já tenho o coraçãozinho batendo, e eu consigo contar melhor o número de filhotes. Sabendo que a ultrassonografia, ela sempre pode errar para mais ou para menos, né? Até 1 ou 2 filhotinhos. E aí a gente consegue contar quantos vão sair, né? Fica mais fácil também. Às vezes algum esconde ali dentro daquele ângulo de visão que vocês têm, né? Realmente. Agora, engraçado, né? Eu sempre dou experiências pessoais, né? E agora, depois de muitos anos, eu acho que deve ter mais de uns 15, 16 anos, uma gatinha, né? Que, aliás, eu já até falei aqui no programa, que eu peguei na rua durante a pandemia, né? Ela chama, inclusive, Trisquim, porque ela era muito pequenininha. E eu vejo o gato, o cachorro que eu pego, né? O nome deles, né? Eu dou porque eu olho pro bichinho, né? E ali, eu não sei porquê, mas dou o nome. Coincidência ou não, o que acontece? Sempre quando eu dou o nome para um animal, ele acaba adquirindo as características daquele nome. É o trem mais impressionante do mundo. Igual, por exemplo, eu tenho um gato que tem 23 anos de idade, ele era irmão gêmeo do outro, que era Pio e Mel. Eu nunca sabia quem que era um, quem que era outro, que era idêntico os dois. Né? O Mel morreu, né? Morreu há pouco tempo, 2, 3 anos mais ou menos, e o Pio ainda está vivo. Né? A característica do Pio é que ele mia demais. Toda hora ele briga comigo, porque ele tem horários, né? De ração, horários que eu vou lá no gatil, geralmente quando eu chego. Quando eu atraso, é 15 minutos, é marcado no relógio. Ele dá um grito, e olha que ele tem 23 anos, né? Vai fazer 24 anos agora de idade o gato. E ele dá um grito, ele briga comigo, né? E quando eu desço lá também, às vezes eu estou no telefone, estou falando com alguém, e eu desço lá no gatil, eu fico por conta deles, né? E aí eu pego o telefone e vou fazer, se eu não coloquei a ração em patê, que ele gosta, né? Eu vou orar à noite, se eu não coloquei o patê, ele vai no meu pé, olha para mim e dá aquele grito. Eu falei, gente, essas coisas só acontecem comigo, eu tenho que filmar um negócio desse que o povo vai achar que é mentira, né? Uma coisa dessa. Agora, o que acontece com a Trisquim? A Trisquim, né, voltando a Trisquim, ela realmente não cresceu. A Trisquim ficou um Trisquim mesmo, né? Fininha, pequenininha, né? E não deu tempo de levá-la para castrar. E o que aconteceu? Ela emprenhou. Menos de um ano, né? Eu até assustei, né? E ela teve agora, os filhotinhos, são 4 filhotinhos. Os gatinhos, né? E ela tem uns comportamentos assim muito peculiares, né? Eu comprei ração de filhote para os gatinhos, eu não sabia dessa informação que você está me passando agora, nem te perguntei. E ela realmente passou a comer a ração de filhote depois, né? E ela pede muito patê, que ela gosta, né, da ração, mas ela gosta mais do caldinho do patê. E ela lhe pede o tempo todo. Isso é normal? Eu posso dar esse patê para ela? Não é bom? Pode, não, e é até bom porque aumenta a ingestão de água, né? E aí facilita também o leite para descer, pode. E lembrando assim, o que você falou sobre ração de filhote, gato, claro, se você puder já suplementar com ração de filhote para gato é melhor. Mas gato não tem os mesmos problemas como a cadela, né? Então o gato é mais tranquilo. Sabe que gato pare na rua, ninguém ajuda, ninguém sabe nada e não que não vá dar errado, né? Parece que é só a gente colocar dentro de casa que a chance de acontecer alguma coisa de errada acontece. Mas o gato não necessariamente precisaria suplementar já desde o início, não. O cão precisaria sim, o cão tem uma perda maior. Mas é bom, e elas ficam mais seletivas, fica manhosa, né, gente? Mulher, quando pare, fica mais manhosa. Aliás, né? engraçado você comentando da barriga, né, que cresce depois, né? A barriga dela sempre foi grandinha, sabe? E ela é um Trisquim mesmo, que ela é fininha demais, então ficou com aquele barrigão. Eu falei, meu Deus do céu, né? Quantos gatinhos vão vir aí, né? Tem vários que chegam pra mim e falam assim, doutor, eu acho que ela tá com algum problema, porque ela tá estranha hoje, ela não quis comer, aí traz sapatinho. Jesus. E às vezes é cachorrinho que pode, né? Gatinho que pode, a pessoa não viu. Não, o que aconteceu? Ela pariu, ela tem 4 gatinhos, né?
é a mãe mais cuidadosa que eu já vi nesses quase 30 anos que eu cuido de animais, né? Ela é muito cuidadosa. Então ela teve o primeiro gatinho, né? E aí, aliás, ela teve na sala, embaixo do sofá, e olha que o sofá é gigante, né? E eu procurando ela e tal, não sei o que, né? Aí eu não achei. Aí quando eu vi, ela tinha parido um. Ela foi miando, né? Ela miando, eu falei, ela vai parir, mas ela tinha já parido um, né? Aí eu peguei rapidamente e coloquei ela no lugar que ela geralmente fica, com a casinha dela, tudo arrumadinha, né? E ela continuou e pariu os 4. Quando eu fui ver, no outro dia, que eu deixei ela quietinha, fiquei só observando. Quando eu fui ver, os gatinhos estavam limpinhos, muito bem cuidados, que eu tinha medo porque ela é muito novinha. Eu falei, será que ela vai saber fazer isso, né? E eu fiquei muito assustado com o cuidado que ela teve com aquela ninhada dela ali, né? E automaticamente os bichinhos já foram ali mamando. Por quanto tempo, geralmente, os filhotes de gato e cachorro mamam? Então, a amamentação, ela acontece até os 30 dias, tá? É importante que eles tenham uma primeira amamentação que é até 3 dias, porque é nos 3 primeiros dias que vai descer o colostro, que é o que vai dar imunidade. O cão ou o gato que não mama esses 3 dias, as chances deles morrerem por alguma infecção bacteriana é muito grande, porque não tem imunidade nenhuma. Então, mamou 3 dias, mesmo que depois a mãe morre, acontece qualquer situação e tenha que amamentar na mamadeira, seja cão ou seja gato, né, a chance de sobrevida é maior. Os que amamentam não. Com 30 dias a gente faz o desmame. E é interessante o que você falou, porque assim, as gatas, elas são melhores mães às vezes do que as cachorras, porque a gente não vê gata abandonando filhote. Às vezes quando ela abandona, ou é porque eles já estão fracos e ela abandona, né, com uma forma assim, se vier o predador, ele não vai me pegar porque eles já estão morrendo. Então mãe normalmente quando abandona, ou é situação de estresse, né, ou é porque os bebezinhos estão morrendo, e aí ela abandona. A cadela não, a cadela ela pode rejeitar o filhote por vários motivos. E a cadela ela é mais bobona mesmo, às vezes ela não consegue cortar o cordão umbilical, ela às vezes, dependendo da casa, por exemplo, se tem muita agitação, muita criança, eu tenho clientes que eu tenho que acalmar porque eles ficam gritando no telefone, e às vezes eu falo assim, você tem alguém na casa, às vezes é uma funcionária, eu falo, sai você, deixa a funcionária com ela. Porque tem que ter alguém que não fique desesperado, porque elas também ficam desesperadas. E aí elas começam a correr com o filhote pendurado pelo cordão umbilical, né, no canal vaginal, então fica meio assim. Então, é sempre bom, né, pensou em ter bebezinho. Hoje em dia tem alguns vídeos na internet que ensinam no YouTube, conversa com o veterinário que vai explicar. E na hora do parto é bom ter um veterinário já de sobreaviso, porque se acontecer alguma intervenção, a gente orienta, porque a pessoa fala assim, eu quero que você venha na minha casa agora, mas o bebezinho tá lá, com a cabeça para dentro e o corpo todo para fora. Jesus. E não dá tempo do veterinário chegar. Então tem que ter alguém que tem um pouco de pulso firme, né? Que não se desespere para ir lá e fazer as manobras que a gente ensina e conseguir tirar o bebezinho. E reanimar o bebezinho. Porque a mãe, na hora que ela lambe, o filhote é assim, né? Então vai nasce pelo cordão umbilical. A gente orienta o proprietário a esperar um tempinho para ver se a mãe vai arrebentar o cordão umbilical, ela come o cordão umbilical, come a placenta e ela abre a placenta que está o bebezinho, a bolsa. Tem cadela que fica lambendo aquilo ali ou sai correndo e não faz nada. E aí nessa hora é importante que o cliente tenha uma tesoura limpinha, ele dá um piquezinho na bolsa, ele vai abrir a bolsa e antes de cortar o cordão umbilical, ele vai desobstruir a via respiratória, ele vai pegar um pano e passar no rostinho do bebê para tirar a água que fica ali. Porque senão ele vai respirar e vai aspirar aqui para o pulmão e vai morrer. Limpou o rostinho, aí você vai no cordão umbilical. Amarra com uma fio dental, eu gosto de fio dental porque ele é mais grosso, todo mundo tem em casa. Amarra com uma linha ou com fio dental, bem junto à barriguinha do bebê e corta depois. Então vai cortar entre o bebê e a mãe, né? Entre o fio dental e a mãe, corta. E deixa, porque o restante que tá ali pra mãe ou vai sair, vai ser expulso ou a mãe vai comer. E aí, terminou de fazer isso, aí que você vai limpar o filhotinho, né? Pega o filhotinho. Eu acho difícil demais. Eu acho uma situação muito complicada. Não dou conta, não. Isso é melhor levar pro veterinário. Não dá tempo. E outra coisa, tudo é uma situação de estresse. Então, tem cliente que quer que ela vai parir dentro da clínica, só que a clínica é uma situação de estresse. Tem cachorrinha, por exemplo, que quer parir em cima do sofá.
E aí você tira ela do sofá. Aí ela sobe no sofá porque ela quer parir no sofá. Você tira do sofá. Ela não dá conta de parir, porque isso é um estresse para ela. Então, o que a gente orienta? Forra o sofá com saco plástico, saco de lixo, bota a caminha dela ali, espera ela parir o primeiro. Pariu o primeiro, aí você pode levar ela para qualquer lugar que ela vai. Sim. Mas sem ela parir o primeiro, ela não vai dar. Agora, eu quero voltar, Luciane, na questão do desmame, né? Porque eu tô com problema com a Trisquim. Igual, por exemplo, ela já tem 60 dias, os gatinhos, né? Os gatinhos cresceram, estão lindos, os gatinhos, muito fortes, muito bonitinhos. Estão quase do tamanho dela, né? Porque ela é pequenininha demais. E ela ainda chama eles, né? Ela quer que eles fiquem perto dela. Eles já andam, correm, a minha cachorrinha já brinca com eles, enfim, é uma confusão. E aí ela chama e quer dar mamar para eles. É uma forma dela manter eles ali próximo dela, né? E outro dia não, agora recente, eu vi ela tentando carregar o bichinho com a boca, só que ela vem puxando, porque o bichinho já cresceu, né? Ela vem puxando e fala, não, deixa que eu levo ele lá para você. Aí eu vou e coloco eles perto dela, ela fica mais tranquila. Mas até hoje, né, ela não quer sair de perto deles e não aceita que eles saiam de perto dela. É uma luta, né? E eu não vou separar. Como é que eu vou separar isso? É muito difícil. Não, assim, quanto à amamentação, eles podem mamar até secar o leite, né? Então, enquanto tiver estímulo, ela vai estar produzindo leite. Mas daqui a pouco o dente começa a machucar e ela por si só já começa a rejeitar eles, né? Deixa mamar um pouquinho, machucou, ela já rejeita. Quando você vai doar um filhotinho, né, ou vender, o ideal que a gente recomenda é que ele já esteja comendo ração. Então, quando os filhotinhos, depois de 30 dias, eles vão começar a ver a mãe comer ração, por isso que o ideal é uma ração pequenininha. Tem gente que pode amornar água morna, né, e colocar na ração, a ração vai amolecer e aí consegue comer com mais facilidade. No meu caso específico, a Trisquim ensinou os filhotes a comer. Ela ensinou. Ela foi lá e colocou eles, eu achei a coisa mais interessante. Ela colocou lá e eles começaram a comer. Tanto é que ela ensinou eles a comer a comida errada também. Porque ela gosta muito de comida de cachorro, de ração de cachorro por causa da Schnauzer, né? Pois ela ensinou os gatinhos a comer a comida de cachorro. Lá da Schnauzer, né? Eu falei, gente, não dá. Luciana, bom, enfim, eu gostaria de perguntar outros fatos, eu sei, tenho certeza que vocês também têm várias dúvidas em casa, manda pra gente. Numa próxima oportunidade a gente volta nesse assunto aqui com a doutora Luciana aqui no programa. Pode ser, doutora? Porque o tempo vai rápido demais, né? Quando a gente vai conversando sobre aquilo que a gente mais gosta, né? Que é o cuidado da saúde dos nossos pets. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui e aguardamos ansiosos o seu retorno para a gente ainda finalizar sobre essa questão da amamentação e do desmame. Combinado. Tá bom, combinado, viu? Obrigada. Tchau para todo mundo. Obrigado, doutora. E vocês não saiam daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano.
Já estamos de volta e agora vamos falar de um assunto, claro, que está tirando o sono de muita gente. Todos nós nos preocupamos muito com a questão financeira, principalmente nos momentos desafiadores que estamos passando atualmente. Mas muita gente só fica perdendo sono ou só fica preocupado e não toma alguma atitude, claro, uma atitude rápida e drástica. Como mudar essa situação? Claro que eu sei que vocês devem estar falando, mas não tem como, não tem o que mudar. Essa situação nos foi colocada, nós temos que agir da melhor forma possível. E é nesse momento, agir da melhor forma possível, que nós precisamos de uma orientação. E essa é a nossa proposta de hoje, nesse momento aqui do nosso programa. Eu vou conversar com o Wilton Vieira, ele que é especialista em gestão de risco e planejamento financeiro, que é o nosso convidado hoje do programa. Tudo bem com você, Wilton? Oi, Tancredo, tudo bem? É um prazer estar falando com você aqui hoje e para todos os telespectadores aí da TV, do programa Mega Profissionais. É um prazer receber você aqui também, e o que nos chama muita atenção é que você é muito jovem, né? Eu estou vendo aqui a tua imagem, você é muito jovem e já é um gestor financeiro, você já se preocupa com essa questão. Na verdade vem de berço, né, Tancredo, porque os meus pais, eles sempre foram pessoas assim muito ligadas na parte financeira, então desde pequeno, há muito tempo eu já invisto em bolsa de valores, eu já tinha esse conhecimento, já tomei porrada, já ganhei dinheiro. Eu costumo brincar que bolsa de valores, por exemplo, é aquele tipo de coisa, se o cabra entrou e ele nunca tomou uma porrada, ele não sabe o que é bolsa de valores, e eu já conhecia isso desde os 15 anos de idade, que é quando eu comecei a investir. Aliás, isso é uma característica, né? Quando nós observamos que já é uma questão cultural, ou seja, das pessoas se preocuparem desde muito cedo ou transmitirem para os seus filhos essa preocupação de gerir financeiramente, eles com certeza vão replicar isso, vão responder essa preocupação dos pais e também vão ter uma vida mais saudável financeiramente falando. Você concorda com essa visão ou não? Claro, eu acho que a educação financeira, né? Aliás, a educação financeira, a gente tem uma deficiência muito grande na grade curricular, né? Então, as crianças hoje até algumas escolas que até oferecem essa parte de educação financeira, mas quando você para olhar, não é um negócio aprofundado, não é um negócio de qualidade. Agora, quando você tem dentro de casa pessoas que são referências, né? Pessoas que buscam, pessoas que estudam, e eu gosto sempre de falar que investimento bom é aquele que você tem tempo para poder estudar e analisar. E quando você tem dentro de casa pessoas que já investem, pessoas que buscam esse tipo de conhecimento, elas se tornam uma referência para as crianças que acabam levando isso para frente, né? E é difícil você quebrar algumas crenças e alguns paradigmas. Então, se você já vem com boas crenças e bons paradigmas na parte financeira, para você passar isso para frente é muito mais fácil. E você falando inclusive de exemplos, né? A gente lembra aquela velha frase que é muito sábia, que fala que a palavra comove, mas o exemplo arrasta, né? Então isso Exatamente. As pessoas acabam tendendo a seguir, né? Agora um fato que me chamou muita atenção, inclusive de uma recente entrevista, uma recente matéria que foi publicada a respeito dos seus conselhos, das suas dicas, né? Foi que você realmente estabeleceu algumas dicas para as pessoas saírem do sufoco, ou administrarem os poucos recursos que têm, ou os recursos que ainda possuem, né? E nos chama a atenção a questão de colocar no papel todas as despesas fixas e variáveis, estabelecer a meta de redução de 15% desses gastos. Agora, isso já tem ocorrido de forma natural, né? Então, as pessoas já ali de frente com um panorama de fechamento de empresas, diminuição de carga horária, diminuição de salários, automaticamente já tiveram que se adaptar ou adaptar o seu orçamento, né? Você acha que isso tem acontecido com frequência ou não? As pessoas, diante desse novo panorama, ao invés de elas economizar, eles quiseram manter ali o seu padrão e claro que vão se endividar, porque a receita vai diminuir. Infelizmente, né, Tancredo, isso já é uma realidade. A gente está com nível recorde de endividamento e inadimplência no Brasil hoje. Então, assim, esse cenário de não saber gerir as suas despesas e a sua receita, né, essa variável, faz com que a gente entre nesse cenário de endividamento que está vindo tão forte, né? A ideia mesmo da entrevista foi para mostrar que existem sim passos que podem fazer com que você tenha consciência sobre o seu planejamento financeiro.
Qual que é o grande problema, Tancredo? Ninguém sabe quanto gasta. E a grande maioria das pessoas também não sabe realmente quanto ganha, né? Existem algumas medidas que a gente pode tomar para poder entender. Então, por exemplo, o cara que é assalariado, ele pega o valor bruto dele ali, aí ele faz um cálculo de cabeça de abatimentos, e ele fala assim, eu ganho tanto. Nem ele mesmo sabe quanto ele ganha. O autônomo, o empresário, o que ele faz? Ele pega a receita dele anual, separa em 12 meses e acredita que aquilo é a receita base dele. Na verdade, o que ele tem que fazer? Ele tem que reduzir em pelo menos 20% aquele valor para justamente poder lidar com a inconsistência da receita dele. Então, se a pessoa não sabe nem direito o que ela ganha, imagina o que ela gasta. As pessoas elas não entendem o impacto daquele cafezinho que elas tomam depois do expediente ou depois do almoço. E eu costumo falar que as pessoas elas não caem de penhasco, viu, Tancredo? Elas caem de pedra pequena, né? Então, esses passos são basicamente o quê? Pare e analise o que você ganha realmente e o que você gasta. E onde que está indo o seu dinheiro, onde que está indo o seu gargalo. E aí tem alguns passos fáceis de seguir para poder justamente fazer uma gestão adequada disso. Aliás, existe até um fato, né, que isso já aconteceu comigo. Na época ainda que eu trabalhava como funcionário, isso deve ter uns 25 anos, ou 25 a 26 anos. E os colegas meus, quando chegava a questão das férias, né, eles ficavam doidos, né, para saber, e aí, será quanto que eu vou receber de férias? Quanto que vai ser, né? E ficava naquela dúvida, né? E era uma surpresa, quando abria o Olerite, naquela época, né, isso era muito em São Paulo, quando abria o Olerite, e via o valor lá, muita gente se decepcionava, né? Outros não, parecia que era um bilhete de loteria, né? Opa, olha, veio quanto, olha o tanto que veio, né? Pensei que ia vir menos, né? E aí virava aquela incerteza, né? Ou seja, era um valor que ia lá, ia cair lá, né? As pessoas não sabiam. Isso já é uma cultura muito antiga, né? As pessoas já se comportavam dessa forma, né? E a questão de você falar que a pessoa não sabe exatamente quanto ganha e nem quanto gasta, hoje em dia nós temos aplicativos na internet que ajudam a gerenciar esses custos pessoais, não é isso? Perfeito, perfeito. Na verdade, eu brinco que a gente vive hoje, a gente tem hoje uma série de ferramentas que ajudam as pessoas a justamente programarem, principalmente quanto elas gastam e no que elas gastam, né? E aí eu cito 3. A primeira é a planilha. Eu, particularmente, não gosto da planilha. A consistência na alimentação da planilha ela é muito baixa a nível geral. Então, as pessoas elas vão lá, preenchem a planilha bonitinha, né? E aí, de repente, elas param de alimentar aquilo. Então, de nada adianta. Tem gente que utiliza o caderno está sempre à mão, a pessoa pode utilizar. No final do mês, o cara tem que fazer todas as contas, né? Para ver quanto é que ficou. E tem os aplicativos, que é o que você falou, que para mim é a melhor saída. Tá sempre à mão, consegue alimentar a qualquer instante e no final do mês ele já te passa um relatório. Você gastou tanto com comida, você gastou tanto com lazer, você gastou tanto com moradia, com aluguel. E aí você consegue ter um mapeamento das suas despesas. Eu costumo falar que esse mapeamento, viu, Tancredo, ele é aquele famoso momento do choro, porque o cara, a mulher começa a perceber que ele gasta, sei lá, R$150 numa academia que ele não vai, ou ele gasta, sei lá, R$50 por mês num site que ele assina e ele não entra. E aí eu costumo falar, olha, esse momento é o momento que você tem que ter calma, olhar, porque é justamente essa análise que vai fazer toda a diferença na hora que você for fazer as alterações do seu orçamento de gastos. Com certeza. Aliás, quero fazer uma consideração para vocês. A produção está me falando que já está aqui no seu monitor alguns aplicativos, tá? Que você pode baixar gratuitamente para ajudar nesse controle financeiro aí na casa de vocês. Ok, gente? Um outro fato também que me chama muita atenção aqui, Hilton, é que você fala que as pessoas devem usar os programas de cashback, né? Eu tenho uma dúvida, pessoal, porque aqueles programas de cashback também, eles mantêm você refém ali dentro, né? Tem, por exemplo, metas, né? Você tem tantas metas dentro desse mês, então você tem que gastar tanto para você ganhar isso, né? E as pessoas ficam ali loucas, né? Nossa, então, peraí, deixa eu ver o que eu tenho que comprar, né? Igual eu conheço uma colega, né, que ela estava conversando comigo via WhatsApp, ela chegou no Brasil há pouco tempo. E ela estava muito acostumada com os cupons de descontos, né, lá nos Estados Unidos. Então ela chegou aqui, ela aderiu ao cashback de uma determinada empresa. E ela conversando comigo, ela falou, nossa, Simão, deixa eu finalizar com você imediatamente aqui, porque eu lembrei que hoje é meu último dia para me comprar tanto, porque senão eu vou perder
todas as minhas recompensas desse cashback. E eu falei, o que você vai comprar? Eu falei, não sei, lá dentro eu resolvo, eu vejo o que eu vou fazer, porque eu não posso é perder esse cashback aqui. Você não acha que pode ser também aí uma armadilha? Exato. O programa de cashback, você falou um ponto muito interessante, tá, Simão? Posso chamar de Simão? Fique à vontade. Perfeito. Simão, você falou um ponto muito interessante. A cuponagem, né, ela deu muito certo nos Estados Unidos. O americano utiliza o cupom de forma contínua e tranquila. No Brasil, ela não deu certo. Né? Por quê? Os estabelecimentos, muitas vezes, quando eles olhavam o cupom, eles não olhavam o cupom com aquela ideia de que está sendo feita uma experimentação, mas está sendo feito como aquela pessoa que veio para comer barato, para poder utilizar o serviço barato. Infelizmente, não deu certo no Brasil. O sistema de cashback, nós temos várias plataformas que podem ser utilizadas. E aí, por que eu menciono o cashback? Porque, geralmente, quando alguém vai falar assim, para controle financeiro, o ideal é você ter um cartão de débito. Porque um cartão de débito você consegue ter o controle exato do que você tem, você não vai gastar mais, você não vai gastar menos. E eu acho isso uma cilada, né? Porque os cartões de crédito, eles conseguem te oferecer, além de programas como esse de cashback, e aí sim você tem que buscar o melhor programa de cashback, entender realmente qual que é a proporção. Existe uma série de fintechs que apresentam no cartão de crédito um programa de cashback, né? Então, sem essas metas agressivas de consumo. E esse cartão de crédito, além do cashback, a gente tem também o famoso rebate, né? Que são os programas de fidelidade que você vai juntando pontos e depois abate financeiramente esse valor da sua fatura. Isso também acontece com as fintechs, né? As fintechs, elas têm um pacote de serviço muito interessante. Então, quando as pessoas falarem para você assim, não, porque eu utilizo o cartão de débito, porque é melhor de controle e tudo mais e tal, eu já falo, não, utilize o cartão de crédito, ajuste o seu limite para aquela parcela que você realmente consiga pagar e faça bom uso desses programas de cashback, porque você vai ter uma contrapartida. Consumir, você vai consumir de qualquer forma. É importante que você tenha um benefício ao consumir, porque a gente já tem essa possibilidade no mercado financeiro atual. Hilton, eu tenho outras dúvidas, eu tenho certeza que os nossos amigos estão nos acompanhando em casa e também nas redes sociais, também tem várias dúvidas, mas eu vou pedir que você permaneça conosco aqui, eu vou chamar o nosso intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouquinho, pode ser? Claro, sem problemas. Nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio e me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta e para você que acaba de chegar, nós estamos agora, nesse momento, falando sobre planejamento financeiro. Isso mesmo, como você pode planejar o seu orçamento durante esse momento difícil que nós estamos passando. E hoje nós estamos contando com a participação do Hilton Vieira, ele que é especialista em gestão de risco e planejamento financeiro.
Hilton, nós falávamos antes de entrar o intervalo comercial sobre o desespero também do cartão de crédito é muito grande, né, do usuário, né? O que ele imagina, em primeiro lugar, quando vem aquela fatura gigantesca, né? Vou quebrar todos os meus cartões. E tem gente que realmente quebra, né? Quebra os cartões, eu não vou usar mais, eu quero quebrar esses cartões para não ter que usar. Só que se ele não administrar o seu pensamento, a sua forma de conduzir financeiramente a sua vida, ele não vai estourar no cartão, mas vai estourar no cheque especial, né? Aliás, essa questão de cartão de débito é muito perigoso, né? Porque às vezes você acaba ali o dinheiro na conta corrente, vai lá no cheque especial, que aí é o outro problema, né? Exatamente, né? E eu costumo falar uma coisa, tá, Simão? Quem quebra cartão de crédito uma vez vai estar sempre quebrando cartão de crédito. Porque se a pessoa ela não mudou o mindset dela, a cabeça dela para aquilo, ela vai estar sempre endividada. E aí vale um ponto interessante, cheque especial e crédito rotativo, que são aqueles que os juros que você paga para o banco por conta de utilizar mais o seu cartão de crédito, utilizar aquele leasing e tudo mais, são uma das maiores fontes de lucro dos bancos hoje. Tem algumas pessoas que utilizam o cheque especial e o crédito rotativo como parte da receita mensal. Então, o que eu falo sobre cartão de crédito? Primeiro, tenha um só, né? O cartão de crédito geralmente é aquela ferramenta que você tem para poder comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem, né? Isso, inclusive, eu quero enfatizar e chamar mais uma vez a atenção de vocês com relação a isso, tá? Eu vou citar um exemplo, né, de um outro colega também, que eu perguntei, que ele realmente estava falando, nossa, agora eu não sei como é que eu vou fazer e tal, porque a minha família vai aumentar e durante esse momento agora eu não sei como é que eu vou gerar minha receita. Eu falei, não, mas coloca aí a tua receita no papel para você saber mais ou menos quanto você ganha, né? Aí ele falou, ó, eu ganho X de tanto, né? Mais os 20 mil do limite do cheque especial, então eu tenho tanto de receita. Eu falei, mas você está contando com o cheque especial? O dinheiro está lá disponível para mim, então eu posso contar com ele. Eu falei, cuidado, hein? Com juros, né? Isso eu falando com ele, né? Ali eu fiquei até preocupado, né? Porque ele já fazia realmente parte ali do pacote da receita dele mensal, os 20 mil do cheque especial. Eu falei, meu Deus, e aí, né? Como é que, aliás, para mim eu acho sempre que aqueles juros ali do cheque especial é acumulativo, ele vai dobrando demais ali. Eu não sei como é que eles fazem aquele cálculo, né? Porque não tem só o juro do cheque especial, tem a taxa que o banco cobra por você usar aquele cheque especial. Aliás, eu nunca entendi isso muito bem, mas o banco cobra, né? O pacote ali do cheque especial, mais os juros. Quando a pessoa vai ver os 20 mil, por exemplo, que ela tinha, vai ter que pagar 40 ou 50 mil. E aí não consegue pagar mais. Porque eu sempre vejo, quem recorre a isso é porque está sem dinheiro ali no momento, né? Exato. E assim, é um buraco que você só vai cavando cada vez mais, né? É importante a gente ressaltar para todos os telespectadores o seguinte, quando você pega 20 mil reais, por exemplo, emprestado de um banco, ele não quer que você devolva 20 mil reais. Ele quer que você fique com aquela dívida ali para sempre. E ele quer que você basicamente pague os juros em cima daquilo. É assim que ele está remunerando. E são um dos grandes problemas hoje. Existe um negócio chamado spread bancário, que até fazendo uma explicação, uma breve explicação do que seja, que é quanto que o banco ele cobra para poder te emprestar dinheiro e o quanto que o banco ele te rentabiliza pelo dinheiro que você deixa lá aplicado. E o spread bancário, essa distância entre o que ele cobra versus o que ele entrega, é muito grande. Então, hoje em dia, nesse cenário de endividamento que a gente está passando, a gente está vendo o crédito rotativo aumentar demais, a gente está vendo as dívidas aumentarem demais, os empréstimos aumentarem demais. E o pior de tudo, existe um negócio, Simão, que é o risco moral. A gente está passando por um momento de força maior, né? A gente entende que a economia ela deu uma resfriada. Só que o cara, ao invés dele pegar e olhar o planejamento financeiro dele e ver onde ele pode cortar, ele simplesmente faz o seguinte, não, vou aumentar minha receita aqui por meio de empréstimos, por meio de dívidas, vou me endividar, vou me alavancar para poder manter esse padrão de vida aqui. Então assim, a gente passa, é natural, né, que o cara, se ele começa a estar numa situação meio ruim financeira, é natural que ele corte gastos. Não é natural. Para a grande maioria das pessoas não é natural. E você sabe qual é o maior problema, Simão? É orgulho. Porque você tem, por exemplo, uma mulher ali, um homem que é o grande pilar financeiro da casa. A família gasta, sei lá, 10 mil por mês. E o cara ou a mulher é o grande pilar financeiro. O que vai lá e acontece?
ele esconde aquela situação de endividamento, de problema financeiro da família, ele não quer preocupar a família, ele tem orgulho pessoal para não chegar e compartilhar isso com a família acha que está correndo tudo bem e continua seguindo, e ele vai se afundando cada vez mais, entende? Infelizmente não é uma exceção, está mais para regra do que exceção, né? E principalmente com relação a filhos, né? Quando você tem filhos, quando você tem um padrão de vida, então fica difícil, né? E eu falo principalmente, né, com base em experiência pessoal, né? A questão do meu pai e tudo, eu sou mineiro, né? Nasci em BH, então meu pai teve realmente problemas financeiros na minha infância com relação à sociedade e ele não queria que nós diminuíssemos o padrão nosso financeiro. Nós realmente estávamos acostumados com um certo conforto e principalmente com colégios particulares, enfim, nós tínhamos muitos privilégios, né, naquele momento. E ele precisou, porque ele realmente teve um problema na sociedade, o sócio roubou, levou grande parte do dinheiro dele, empresário de muito sucesso, e ele não queria diminuir a resposta social que ele tinha com relação ao nosso status, né? E aí foi só crescendo, né? Aí quando minha mãe assustou e viu, ele já estava desfazendo o nosso patrimônio, dos nossos bens para manter aquela situação, né? Isso eu falo com relação à experiência pessoal, né, que eu tive. Às vezes, por ter tido esse exemplo, eu não recorri no mesmo erro, né? Eu sempre ali mantive um controle em cima disso, né? Talvez até seja um reflexo daquilo que eu vivi, como nós citamos anteriormente, né? Mas espero que as pessoas não deixem chegar numa situação como essa para tomar uma atitude mais drástica, né, Hilton? Sim, sem sombra de dúvida. É muito doloroso, né? Algumas pessoas entram em depressão quando a gente fala de diminuição de padrão de vida, né? Uma pessoa, e aí eu vou citar alguns exemplos de muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas com quem eu já trabalhei. O cara, ele ganhava, por exemplo, 100 mil reais por mês, ele ganhava muito bem. E aí, de repente, ele teve um problema desse com sócios também, teve um rombo na empresa e tal. Hoje o cara ganha 40 mil reais, que é um excelente salário, perfeito? Só que esse cara, ele jamais vai ter a mentalidade, ele para sempre ele vai sentir um cara magoado, triste, incapaz. Isso é um problema, né? Isso é um problema que o homem, que a mulher acabam carregando por anos e anos e anos e sem propósito algum, porque na verdade isso só ajuda eles a se afundarem cada vez mais. Um dos maiores problemas que eu vejo hoje entre os casais, quando a gente começa a falar de planejamento financeiro, que é o meu expertise, é justamente o não compartilhamento de informações. Entende? Isso, nós tocamos agora realmente num ponto fraco da maioria das pessoas, mas, gente, é com o objetivo realmente de ajudar, né? Nós estamos passando realmente um momento difícil, é um momento que nós temos que nos adaptar diante dessa questão da pandemia e, sim, aproveitar a oportunidade e esclarecer os fatos, né? Colocar ali as cartas na mesa, principalmente com a família em primeiro lugar e depois com os nossos credores, né? É bom fazer essa negociação para evitar endividamentos. Hilton, eu gostaria de continuar a falar com você, mas infelizmente na televisão tudo é muito rápido, o tempo passa muito rápido. Eu gostaria de deixar um convite aqui para que você voltasse em uma outra oportunidade, claro, conciliando a agenda, tanto do programa quanto a sua, mas para que a gente pudesse falar mais, dar dicas importantes para as pessoas, esclarecer, pelo menos tirar essa grande dúvida que as pessoas têm. É possível fazer um planejamento financeiro dentro de uma crise? Nós estamos mostrando aqui que sim, é possível com atitude simples, não é isso? Sem sombra de dúvida. Tudo aquilo que é controlado e medido pode ser melhorado. Então tudo aquilo que a gente coloca consciência, tudo aquilo que a gente coloca luz em cima, a gente consegue melhorar. Mas infelizmente a gente vive hoje numa inércia, né? Então assim, eu gasto, continuo gastando, eu não sei com que eu gasto, eu ganho, eu não sei quanto eu ganho, eu só vou ganhando. E aí, se você não coloca aquilo ali no papel, se você não determina metas para poder melhorar aquilo, meu amigo, não tem milagre. Não tem milagre, né? Volta em outra oportunidade para a gente conversar, pode ser? Claro, eu agradeço aí o convite. Um abraço a todos os telespectadores da Mega Profissionais. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Nós é que agradecemos pela sua disponibilidade e tempo. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigado mais uma vez
e o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através das nossas redes sociais e também sugerir as pautas que vocês gostariam que abordássemos aqui no programa. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.